Africanidades conectadas. Desde 2003, que no Brasil tornou-se obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, sobretudo nas escolas públicas, particulares, municipais, estaduais e federais, e também nas particulares. Por que isso? Porque nós, como já foi dito em outros momentos nesse canal, recebemos muitas contribuições da cultura africana durante todo o período de colonização e posteriormente, e até os dias de hoje. Nós muitas vezes conhecemos mais da Europa do que da África e dos nossos vizinhos aqui na América. Nós vivemos num processo de colonialidade. Quer dizer, somos politicamente independentes, mas consumimos mais cultura europeia do que de outros locais, inclusive produzidos aqui no Brasil. Então, nós queremos passar a limpo a África, que tanto nos influenciou. Por que passar limpo? Porque muito do que nós sabemos, conhecemos do continente africano foram produzidos pelos europeus no processo de colonização. Muitas vezes a África que nós conhecemos é uma África em negativo, de fome, de miséria, de doenças, de guerras intermináveis. Eu não estou dizendo que lá não tenha isso. Tem também, como tem em outros muitos lugares que às vezes a mídia não mostra. Então, a partir de uma obra de um dos maiores pesquisadores sobre a cultura africana e a cultura africana na diáspora, Alberto da Costa e Silva, nesse livro Imagens da África, nós vamos trazer uma outra África. Uma África, inclusive, anterior à presença dos europeus naquele continente. Por isso que eu estou denominando esta apresentação como a África passada a limpo. Começaremos com Heródoto, grego, considerado o pai da história, que nasceu mais ou menos em 1484 e faleceu antes de Cristo e faleceu mais ou menos em 425 antes de Cristo. Então, Heródoto, que é considerado no Ocidente o pai da história, escreveu sobre Meroe. Meroe é uma localidade onde está localizada hoje a Eritreia, a Etiópia, o que nós denominamos o chifre da África, a parte mais ao oriente da África. Então ele diz o seguinte, abre aspas, fui até Elefantina. Elefantina é uma região próximo do rio Nilo, que hoje se chama Assuã. Fui até Elefantina a fim de ver o que pudesse com meus próprios olhos, mas para as terras que se estendem mais para o sul,
tive de me contentar com os que me disseram em respostas às minhas perguntas. Ao sul de Elefantina, o país habitado pelos etíopes, a ele está se referindo a todos os negros da região, que ocupam a metade da ilha de Tan Champson, a outra metade pertencendo aos egípcios. Acima da ilha há um grande lago e nas praias ao seu redor vivem tribos nômades de etíopes. Depois de atravessar o lago, voltamos ao Nilo, que nele deságua. Nesse ponto, deve-se desembarcar e viajar ao longo do banco do rio durante 40 dias, por causa das rochas agudas, algumas a mostrar-se acima das águas e outras no mesmo nível destas, o que torna o rio impraticável para as embarcações. Após esse percurso de 40 dias por terra, volta-se ao barco e 12 dias depois chega-se a uma grande cidade chamada Meroe, que se afirma ser a capital dos etíopes. Fecha aspas. Então Heródoto está falando de uma região das mais antigas do continente africano, a região da Etiópia. E a Etiópia se tornou uma referência para o movimento pan-africanista, que nós já falamos deles aqui, o movimento de autonomia do continente africano, desde o final do século XIX, porque a Etiópia foi uma das regiões, ou talvez a única região da África, que não foi submetida ao processo de colonização. Então, é o símbolo do pan-africanismo, o símbolo da resistência e da resiliência do povo africano ao longo da história. Então, essa região da África, lembrada por Heródoto, é um símbolo do pan-africanismo e da resistência africana e dos africanos na diáspora. Africanidades conectadas, passando a África a limpo.